Esse é o canal acadêmico e eu sou o Dr. Antônio Schultz. O canal que ajuda você a se preparar para os concursos públicos, o canal que ajuda você que é interessado na construção civil e na construção dental, a diagnosticar e tratar os principais problemas relacionados com a construção civil, com a construção dental, apresentando para vocês os produtos comerciais, as alternativas caseiras que possam ajudar você, seja no diagnóstico e no tratamento dessas patologias, de uma maneira econômica, numa maneira eficiente, ou então você atenuar o seu problema com a construção civil, com a construção dental, até dispor de recursos financeiros para solucionar em definitivo esse seu problema. No vídeo de hoje, nós damos sequência ao vídeo apresentado anteriormente, referentemente ao bioconcreto, o crescente interesse que há relativamente à utilização do bioconcreto, seja na construção civil e também com a possibilidade desse mesmo princípio que norteia o bioconcreto, a utilização do bioconcreto na construção civil, qual seja o seu mecanismo de autorreparo, a sua utilização também na odontologia, considerando que o cimento Portland ele é um substituto de alguns agregados que são utilizados em procedimentos endodônticos, seja no selamento dos canais radiculares, seja no capeamento que toma parte desses procedimentos endodônticos. De maneira que nesse vídeo de hoje, dando sequência a esses vídeos sobre o biocimento, sobre o bioconcreto, nós vamos apresentar o papel dos micro-organismos relativamente a esse mecanismo de autorreparo do concreto, ou seja, do autorreparo de microfissuras, de porosidades, de fendas de pequenas dimensões, por micro-organismos que são incorporados nesse cimento Portland e, consequentemente, no concreto, denominando esse concreto que apresenta essa adição. Entendida essa óptica geral acerca do processo de biomineralização, nós passamos a estudar os mecanismos específicos pelos quais as bactérias elas controlam, elas regulam, elas modulam esse processo de biomineralização. A biomineralização é basicamente o processo em que ocorre a reação de determinados grupos orgânicos, como o grupo carbonila, carboxila, oxidrila, sulfidrila, dentre outros, com cátions metálicos, por exemplo, cálcio, magnésio, ferro, dentre óxido de manganês, dentre outros, com a participação também de componentes da matriz orgânica, como, por exemplo, polissacarídeos, proteínas, glicoaminoglicans, proteoglicans, dentre outros componentes, de maneira que se processa esse mecanismo da biomineralização, tendo a participação das bactérias, seja direta ou indiretamente, relativamente a esse mecanismo de autorreparo do concreto. Isto posto em tela, nós apresentamos
o BMC, o mecanismo biológico controlado. Nesse tipo de biomineralização, as bactérias exercem um papel fundamental, porquanto são elas que determinam a localização, o tipo de biomineralização, de biomineral formado. De maneira que em tela nós temos os três tipos de biomineralização envolvido nesse mecanismo biológico controlado, em que nós temos um tipo de biomineralização em que os cátions produzidos decorrentes do metabolismo bacteriano são produzidos intracelularmente e por difusão passiva, eles passam para o meio extracelular, extrabacteriano. Ao se depositar nesse meio extrabacteriano, ele entra em contato com ânions presentes nesse meio extracelular, de maneira que eles formam um organomineral, um biomineral, que se deposita na matriz orgânica. Lembrando que essa matriz orgânica é constituída por polissacarídeos, glicoproteínas, proteínas, proteoglicanas, dentre outros componentes que constituem essa matriz orgânica. Lembrando que a difusão passiva, ela basicamente é um processo em que as cargas, os íons positivos, eles passam do meio intracelular para o meio extracelular sem o gasto de energia, sem o gasto de ATP. Basicamente se deve a uma diferença na concentração desses íons do meio intracelular para o meio extracelular, em que o meio intracelular apresenta uma maior concentração desses íons. Um outro mecanismo, que é também um mecanismo intracelular, nesse caso, a biomineralização, ela, a despeito dos íons dos cátions serem produzidos intracelularmente, eles são transportados para o meio extracelular. Da mesma maneira, relativamente à biomineralização, em que esses biominerais, esses íons, esses cátions, eles são envoltos por um vacúolo, de maneira que posteriormente eles também são liberados no meio extracelular, só que nesse meio extracelular eles vão reagir com componentes como os exopolissacarídeos, os EPS, presentes nesse meio extracelular. E um outro mecanismo, que é o mecanismo intracelular, esse biomineral, em vez de se formar extracelularmente, como nos dois outros tipos envolvidos nesse mecanismo biológico controlado, esse biomineral, esse organomineral, ele é formado no interior da bactéria, em decorrência do metabolismo dessa bactéria, em que, através de um mecanismo que envolve o gasto de energia, a utilização de energia para a construção desse biomineral, decorrente da união dos íons positivos com os íons negativos, ou seja, dos cátions com os ânions, que é processado pelas bactérias, reunidos pelas bactérias, pelo metabolismo bacteriano nesse vacúolo
com gasto de energia, com gasto de ATP, é posteriormente enviado para o meio extracelular. Esse é basicamente a essência do mecanismo biológico controlado, que, ressalto novamente, é um tipo de mineralização em que as bactérias apresentam um papel fundamental, seja na nucleação do biomineral, seja na localização, seja no tamanho desse biomineral. O outro mecanismo é denominado de mineralização induzida biologicamente. Nesse caso, as bactérias elas não desempenham um papel preponderante, mas elas interferem também nesse processo de biomineralização, porquanto elas, seja por difusão passiva, seja por secreção, elas emitem, elas decorrente do seu metabolismo, elas expulsam, elas liberam, elas secretam dióxido de carbono e o ânion oxidrila, que passa do meio intracelular para o meio extracelular por difusão passiva, e também, em decorrência do aumento da concentração do pH, ocorre esse acúmulo de íons produzidos pelo metabolismo bacteriano que, ao se reunir agora com cátions presentes nesse meio extracelular, esses íons carregados negativamente, eles vão formar também esse organo mineral em decorrência desses íons negativos e positivos se depositarem em partículas presentes nessa matriz, nesse meio extracelular, nessa matriz do concreto, do cimento em formação do concreto, de maneira a formar o organo mineral. Ressalto novamente que nesse BIM, ou seja, mineralização induzida biologicamente, as bactérias apresentam um papel, uma função, seja na localização, na nucleação e no tamanho do biomineral, um papel, uma função secundária, uma função indireta nesse mecanismo de biomineralização. E o terceiro tipo de biomineralização é aquele em que não é necessária a atividade intra ou extracelular das bactérias. Basicamente, grupos funcionais presentes nessa matriz do cimento, nessa matriz orgânica constituída por glicoproteínas, por proteínas, especialmente no caso do cimento, polissacarídeos, e esses grupos funcionais, ressalto novamente, carbonila, carboxila, hidroxila, sulfidrila, dentre outros, eles perdem hidrogênios de maneira que se carregam negativamente. E ao reagirem com o cálcio, ou podem reagir com outros minerais, como o magnésio, como o ferro, como o óxido de manganês, vão formar esses organos minerais que se depositam sobre essa ou no interior dessa matriz orgânica, calcificando essa matriz, determinam a precipitação de carbonato de cálcio, que é basicamente o principal componente organo-mineral dessa matriz agora
mineralizada. Assim, no contexto da biomineralização, se ressalta a participação de vários processos metabólicos bacterianos, dentre os quais a hidrólise da ureia, o processo de denitrificação, a fotossíntese, a oxidação do metano, a amonização de aminoácidos, dentre outros. Mas talvez o mais importante deles todos seja ilustrado em tela, qual seja o metabolismo da ureia, que é efetuado pela atividade enzimática de duas enzimas, a urease e a anidrase carbônica, que utilizam para essa atividade enzimática a presença, a metabolização do ATP. De maneira que, no contexto do metabolismo bacteriano, ocorre o efluxo de prótons, de íons hidrogênios, para o exterior, do interior para o exterior da célula bacteriana, ao mesmo tempo em que ocorre o influxo, ou seja, a entrada de cálcio para esse meio interior da bactéria. De maneira que, em presença de ATP e de substrato como a ureia, essa enzima, a urease, ela transforma a ureia em amônia e dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, posteriormente, originará o ácido carbônico, que servirá de substrato para a enzima anidrase carbônica, que transformará esse ácido carbônico em carbonato, enquanto que essa amônia que é produzida que é liberada extracelularmente em decorrência dessa atividade da enzima urease, ela penetra para o interior da célula, de maneira que a transformação do ácido carbônico em carbonato pela enzima anidrase carbônica e o posterior efluxo desse carbonato que foi produzido por essa atividade enzimática, ressalto novamente, da anidrase carbônica, originando também a oxidrila, esse carbonato se acumula no meio extrabacteriano, de maneira que esse carbonato, que apresenta carga negativa, duas cargas negativas, ele reage com o cálcio que saiu do interior da célula bacteriana para o exterior, para compensar justamente esse efluxo de prótons, de íons hidrogênios que saíram do meio intracelular para o meio extracelular. Então, é compensada essa saída de hidrogênios pela saída de cálcio que anteriormente haviam entrado na célula bacteriana. De maneira que, no ambiente extrabacteriano, se acumula tanto cargas negativas, como os carbonatos, quanto cargas positivas, o cálcio, de maneira que a reação, a precipitação, a união desses dois componentes, desses dois compostos, determina a formação desse composto organomineral, que é o carbonato de cálcio, que é o principal organomineral desse processo de biomineralização. Isto posto, nós passamos agora a estudar um outro mecanismo que determina a atividade dessas enzimas
anidrase carbônica e urease, dentre outras que participam do metabolismo bacteriano, que é ilustrado em tela, que é o mecanismo genético. Determinados genes determinam essa atividade, a atividade dessas enzimas, a geração dessas enzimas. E, basicamente, o esqueleto desse controle genético na célula bacteriana, esses genes apresentam basicamente a mesma estrutura básica em que, em algumas espécies de bacteriana, se adicionam outros genes que, associado à presença de compostos como nitrogênio ou então de aminoácidos que contêm também nitrogênio, e também em decorrência de um controle, de uma elevação desse pH. Até é importante ressaltar que, em decorrência da geração de íons oxidrila, esse pH ele se eleva no exterior da célula bacteriana, de modo a proporcionar uma atividade. Por exemplo, a atividade máxima da enzima urease é algo em torno de 8 a 9 num pH alcalino. Não tão alcalino como o do concreto, mas em um pH alcalino. Então, essa geração de ânions oxidrila contribui para a elevação desse pH. E esse pH, ele também exerce um controle relativamente à atividade desses genes na produção dessas enzimas, anidrase carbônica, urease, que guardam relação com esse processo de biomineralização. Então, esse controle genético é basicamente isso, com relação à atividade dessas enzimas anidrase carbônica e urease. Isto posto, nós passamos a compreender, a estudar a performance desse bioconcreto, ou seja, as propriedades deles relativamente à força compressiva, à tensão, à flexão, à absorção de água, comparativamente com o concreto convencional. De maneira que nós nos baseamos nessa referência bibliográfica ilustrada em tela, em que esses autores eles concluíram que, basicamente, o bioconcreto ele apresenta, ou melhor dizendo, ele não apresenta uma diferença estatisticamente significativa relativamente, a despeito de apresentar uma maior resistência à tensão, essa diferença é estatisticamente não significativa, de maneira que o bioconcreto, o biocimento, ele não compromete a resistência à tensão. Também, quando se compara esses dois, o biocimento, o bioconcreto, com o concreto convencional relativamente à força compressiva, também não há uma diferença estatisticamente significativa entre o bioconcreto e o cimento convencional. Ressalto novamente, a despeito do bioconcreto apresentar uma maior resistência à força
compressiva, tanto em 7 quanto em 28 dias. Entretanto, essa diferença é estatisticamente não significativa e o que importa é que o bioconcreto, o biocimento, ele não compromete a resistência à força compressiva comparativamente ao concreto, ao cimento convencional. Da mesma maneira, relativamente à força flexural, ou seja, a flexão, a resistência à flexão, ele apresenta uma maior capacidade de se flexionar do que o concreto convencional. Entretanto, essa diferença é estatisticamente não significativa. E ressalto novamente, o que importa é que ele não compromete também essa resistência flexural. E, finalmente, a grande vantagem do bioconcreto, qual seja relativamente à absorção de água e à sorptividade de água. A absorção, tanto a absorção quanto a sorptividade, elas são parâmetros para se avaliar a capacidade de absorção de água. E o bioconcreto, em decorrência dele diminuir a porosidade, a formação, ou melhor dizendo, promover um autorreparo dessas porosidades, dessas microfissuras, ele determina uma menor absorção de água comparativamente ao concreto convencional. O concreto convencional, em 28 dias, apresentava uma absorção de água algo em torno de 1,264, enquanto que o bioconcreto de 0,23%. Então, ele reduz a absorção de água e também, da mesma maneira, relativamente à sorptividade. A sorptividade nada mais é do que a capacidade de absorver e de eliminar água mediante essa rede capilar, ou seja, essas porosidades e microfissuras que são detectadas, que formam essa rede capilar e que são detectadas no cimento, justamente em decorrência dessa capacidade de autorreparação do concreto, diminui essa porosidade, a formação dessas microfissuras e, consequentemente, há uma menor absorção e também transmissão de água, de líquidos, a partir dessa rede capilar, que é identificado no gráfico, em que se constata em verde a sorptividade do concreto normal, em amarelo do bioconcreto. E, para finalizar, eu gostaria de manifestar a minha opinião relativamente ao bioconcreto. Eu entendo que o bioconcreto ele pode ser também utilizado no contexto da odontologia. Esse mecanismo de autorreparação, eu acredito que ele possa ser utilizado no contexto da odontologia, especialmente da endodontia, no selamento de canais radiculares, ou então relativamente ao mecanismo de capeamento que se realiza nos procedimentos endodônticos. E também eu entendo que essa capacidade de biomineralização, de remineralização que é utilizada pela odontologia, com base em determinadas bactérias presentes, essas bactérias presentes na saliva, presentes na placa bacteriana em estágio inicial, possa também ser utilizada, ou pelo menos testada, no contexto do bioconcreto, do biocimento. De maneira que
essa metodologia do bioconcreto, do biocimento, apesar de ainda não estar completamente aceita na engenharia civil, ela é uma metodologia que merece um estudo mais acurado, tanto no contexto da engenharia civil, da construção civil, como também da construção dental. E no mais, um grande abraço, espero que esse vídeo possa ter contribuído para você compreender um pouco acerca do bioconcreto, do uso do bioconcreto, da utilidade que o bioconcreto pode ter tanto na construção civil quanto na construção dental. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.